Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje o podcast é em dose dupla. Dani Vilas Boas, Dani, muito obrigado por você estar aqui. Capitão França. Naldo, obrigado. Dani, brigadão mesmo. E a gente vai ter um evento, dia 12 de março, um evento muito importante, um evento que vem em defesa do bem comum, da dignidade humana, de toda a periferia de Barra Mansa, né? A periferia que muitas das vezes a gente sabe que mantém todo o sistema, mas muitas das vezes é deixado de lado, né, Dani? A gente sabe que a importância do povo que mora na periferia e a importância desse evento para dar voz para essas comunidades, né, Dani? Primeiramente eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar aqui falando sobre esse assunto. O intuito desse evento que vai acontecer no dia 12 de março, quero deixar claro aqui também que não sou eu a organizadora, eu sou apenas convidada. É um evento, o intuito é trazer para a rua a voz da periferia, das periferias de Barra Mansa. É um povo sofrido, um povo que tem passado muita dificuldade com o abandono por parte do poder público. É um povo que sofre com falta de abastecimento de água. Quando não é a falta do abastecimento, é a má qualidade da água que é oferecida, sofre com falta de asfalto nas ruas, muito buraco, a precariedade das escolas públicas em Barra Mansa, e a saúde nem se fala, né? A saúde tem estado pífia, muito ruim. Então, o intuito dessa manifestação que vai haver no dia 12 é trazer ao conhecimento de todos o que o cidadão barramansense tem passado. Sim, poxa, muito bacana. E França, para você, a importância desse evento, porque eu vi na chamada, né, que o principal intuito desse evento é dar voz para as comunidades, né, as comunidades das periferias, que muitas das vezes não têm voz, né, assim, não querendo, assim, menosprezar ou querer um atrito, não, mas a gente sabe que muitas das vezes os bairros nobres têm uma tensão maior, e a periferia às vezes fica de lado. Então, assim, para o senhor, qual que é a importância desse evento na vida das comunidades da periferia? Primeiro, aí um bom dia, hoje está sendo gravado pela manhã, bom dia a todos aí, e esquece o senhor, tá? Esqueci o senhor, tá bom, você. Tá bom? Joia. Eu estou jovem, pode me chamar de você. Então, esse evento, cara, é o seguinte, a importância dele é levar as pessoas à rua para falarem sobre as demandas dos seus bairros, entendeu? E isso surgiu através de um amigo hoje que eu conheci na colônia. Ele me chamou e deu a ideia de fazer um evento para que a periferia pudesse levar as suas demandas para o conhecimento geral do povo barramansense. Então, eu já tinha essa ideia já há muito tempo de fazer esse tipo de movimento, né? E aí veio essa ideia de parte dele. Então a gente se uniu um grupo grande aí de pessoas dos bairros, da periferia, e decidimos aí fazer esse evento, que vai ser muito importante, tá? Porque Barra Mansa, a periferia, está infelizmente abandonada. Tanto é que eu estive, né? Eu, a Dani, nós estivemos visitando um posto de saúde no São Luís, e eu não encontro outra palavra para falar sobre aquele posto de saúde. É um lixo. Entendeu? É um lixo. E aí você vê aí aumentando impostos, né? Criando taxas, e a gente não vê o resultado. Então, periferia, esse é o momento de nós mostrarmos a nossa indignação. Tá? Então, dia 12, a partir das 10h30, concentração ali no Parque da Cidade, e nós vamos fazer a grande marcha da periferia até a Praça da Matriz. Tá? Não tenham medo, tá? Tenham coragem, porque vai ser muito pacífica, muito ordeira e em prol, né, de toda a periferia de Barra Mansa. Maravilha, França, maravilha. Não,
acho muito importante porque a gente vê, né, igual o senhor falou, muitas das vezes a periferia, o senhor foi lá, viu o posto do São Luís. Nesse momento, a pessoa que está lá no bairro São Luís, que muitas das vezes não tinha uma ferramenta para comunicar ao poder público esse problema que você detectou lá, então é um momento também da pessoa aí falar sobre o problema, né, manifestar para que tenha algum resultado em favor da comunidade, né, França? Porque sem a manifestação, sem a indignação, sem a cobrança, sem levar as propostas, não tem como melhorar. Então, assim, fica o convite aí para o povo, dia 12, né, participar, você que é cidadão do bem, você que tem um problema no seu bairro, participe, leve sua proposta, leve sua reivindicação, participando mesmo desse evento que a Dani podia falar um pouquinho, Dani, também o percurso, então vai ser do Parque da Cidade. Nós vamos sair em marcha pela Domingos Mariano até Joaquim Leite, né? O nosso destino é a Praça da Matriz. Sim. É importante ressaltar que todos vocês que estão assistindo esse podcast, convide os amigos, os familiares, façam parte dessa marcha, a hora é agora, né? Como já dizia o poeta, quem sabe faz a hora, né? Hoje eu acordei com uma notícia muito triste de um conhecido meu, que é uma familiar dele, perdeu mais um bebê no Hospital da Mulher e, segundo o relato da família, incompetência, que vem acontecendo muito ali dentro, são muitas mães perdendo a vida, muitos filhos perdendo a vida. Então, assim, a saúde pública em Barra Mansa pede socorro. Quem sofre é o povo pobre, que depende do poder público, depende da coisa pública. E se nós não corrermos atrás, não lutarmos por nós, não adianta eu, o França, meia dúzia aí para a avenida gritar sozinho. O povo tem que fazer valer a sua voz. Então eu quero convidar a cada um de vocês que moram nas periferias, que sofre todos os dias com o descaso e abandono do poder público, que venha unir forças no dia 12 de março, ali, concentração 10h30 na porta do Parque da Cidade. É importante você falar de questão de meia dúzia. Eu me lembro uma vez que fomos fazer uma manifestação no aumento da passagem do ônibus, França. Sim. Rapaz, aí preparando cartaz, caixa de som, falei, e aí anunciamos um mês. E vamos pra lá, né? Aí tá, chegou o rapaz com a caixa de som, microfone, outra menina com cartaz, chegou realmente mais 3 pessoas só. E o povo tava toda hora reclamando, e assim, não foi. Então, assim, sem a participação social, que eu costumo dizer o seguinte, França, tem um funk, né, das antigas, o povo tem a força, precisa descobrir, né, irmão? Tem um funk que diz. Então, o povo precisa usar essa força para reivindicar, para cobrar, para lutar por dias melhores, porque senão nada vai para frente. O poder público, ele muitas das vezes só age quando há uma manifestação popular, né? Quando há uma reivindicação, poxa, o povo está me vendo, o povo está cobrando, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Se não tiver participação popular, a probabilidade de haver um avanço é mínima da mínima, é quase que zero. Então, assim, muito importante isso. Verdade. Outra coisa que eu queria dizer, Dani, essa questão do Hospital da Mulher, a gente está aqui para falar dia 12, mas uma coisa vai puxando a outra. A questão do Hospital da Mulher, esse problema relatado, hoje eu estava vendo no Facebook, esse problema relatado foi até pela avó da criança. Sim. A minha esposa passou por isso. Ela passou por isso. Ela não teve passagem, né? E aí não sei o nome do remédio, um comprimido para ter dilatação, e não teve. E ela com pré-eclâmpsia. E aí, na primeira gestação, eu brigando com muito custo, graças a Deus, conseguiu. Na segunda, para você ter uma ideia, na segunda gestação, que eu tenho 3 filhos, na segunda gestação dela, os médicos insistiram para fazer isso. Então, eu posso dizer com
com certeza, porque eu passei por isso. O médico na época insistiu. Aí ela estava com pré-eclâmpsia, estava com a pressão muito alta, e ela não tinha condição de fazer parto normal. Então o doutor falou assim, passou um remédio, falou para voltar para casa. Aí eu falei assim, doutor, porque também o cidadão tem hora que o cidadão tem que se impor. Eu falei, eu não vou levar ela para casa, eu só vou se o senhor assinar um termo de responsabilidade sobre a vida dela. Aí ele pediu para me sair da sala. Aí quando veio, nós ficamos sentados no corredor. E aí ele assinou um termo para ela ficar internada. E aí, dessa vez, eles não insistiram. O que eu quero dizer com isso? Que chega disso, gente. Eu queria fazer um apelo aos médicos do Hospital da Mulher. Poxa, não é a primeira vida que se vai, não é a primeira criança, não é a primeira família que sofre com isso. Então a gente aproveita esse podcast para fazer um apelo aos médicos. Outra coisa, precisa fazer uma sindicância, né? Precisa procurar o secretário de saúde. E aqui eu faço um apelo, Dani, pelos representantes do povo em Barra Mansa, que é o Poder Legislativo, os vereadores. O que eu peço a vocês? Você que é vereador, que tem essa incumbência de fiscalizar o poder público, tem que ver que não é o primeiro. Não é o primeiro. Eu não vi nenhuma manifestação ainda de nenhum vereador. Não é o primeiro caso no Hospital da Mulher. Eu relatei esse caso, graças a Deus minha esposa teve livramento, minha filha nasceu, mas muitos outros casos foram levados a óbito por insistência de querer levar um parto normal e não fazer cesárea por uma mulher que não tinha condição de fazer cesárea. Aí hoje tem uma família chorando, até quando que vai acontecer isso? Então fica o meu apelo, de um lado dos profissionais, né, e do outro lado também, que a Câmara tome providência, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Assim, eu quero ressaltar, a gente está no mês da mulher, né, o mês de março é o mês da mulher. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero até deixar aqui um beijo para as mulheres que estão, um abraço para as mulheres que estão assistindo esse podcast. E dizer que hoje é dia dos nossos vereadores, do prefeito da cidade, o secretário de saúde, postar, né, as fotos com rosas. Hoje é dia de vereador, a gente tem um vereador aqui em Barra Mansa que gosta muito de entregar rosa para mulheres ali no centro da cidade. Dizer para vocês que isso é demagogia, quando não há, de fato, empatia pelas vidas das mulheres que têm se perdido dentro do Hospital da Mulher, que têm sofrido nos bairros sem uma consulta com o ginecologista, que é o que mais falta em Barra Mansa. Fazer um apelo para as vereadoras que nós temos, que represente de fato as mulheres em Barra Mansa, as mulheres que têm sofrido todo tipo de tortura, porque isso é uma tortura, o que elas sofrem. Eu tenho uma página, quem me segue, acompanha o meu trabalho, conhece, e nessa página, durante todos esses anos, eu recebo denúncias ali, inbox, que é coisa assim que tem dia que eu não durmo. Só que, infelizmente, tem coisas que eu não posso fazer por ninguém. Tem coisas que só o cidadão pode fazer por ele mesmo. Então, vamos começar a agir, né? Nós precisamos lutar contra isso que está acontecendo em Barra Mansa. Dani, vocês estão falando aí de vereadores, mas se nós analisarmos a letra fria da lei e analisarmos as ações dos vereadores, nós vamos observar que não adianta parecer vereador. Tem que ser vereador. Entendeu? Cumprir suas atribuições. Cumprir suas atribuições de vereador. Eu costumo dizer... Me dói o coração quando eu vejo distribuição de bombons, distribuição de beijos. De rosas. Isso não leva a nada. O que leva uma cidade a se desenvolver é você cobrar o que está na lei municipal. Para que se cumpra, né, o que está na lei orgânica. Na lei orçamentária. Sim, na lei anual. Né? Uhum. Que, inclusive, deve ter as audiências públicas. Eu espero ser convidado para participar da audiência pública, porque a lei orçamentária do município, ela só vale se tiver audiência pública. Capitão Entendeu? Francis, só um minuto te cortando. Teve audiência pública da saúde, se eu não me engano, mês passado, na Câmara. A população não foi informada. Eu, por exemplo, fui informada
no momento em que estava havendo a audiência pública, não pude comparecer. Então não há transparência no nosso município. Então, aí, Ed, é onde eu falo, pessoal, todas essas demandas de vocês, aí, no dia 12, o microfone estará aberto lá para quem quiser falar, basta ir lá se inscrever. Ah, eu quero falar. Entendeu? Então você vai ter o seu tempo, nós não vamos dar muito tempo, porque senão o evento não acaba. Mas você terá o seu tempo se inscrevendo lá para falar das suas demandas, das demandas do bairro, terá o seu espaço para falar. E importante também que vocês saibam o seguinte, nós solicitamos que não tenha bandeira partidária, tá? Muito menos sindical, tá? Então é uma marcha do povo para o povo. Não, desculpa cortar você, não é um evento, resumindo, não é um evento político, é um evento da sociedade civil, né, do povo, para dar voz para o povo, dar voz para a periferia, isso é muito importante. Inclusive quem tem mandato, não adianta querer falar, né, porque as reclamações provavelmente vão ser contra eles mesmos, então não há nem porquê eles falarem. Não queremos que eles fiquem falando em microfone, nós queremos que eles trabalhem, mostrem resultado. Tá? É isso que é importante para a população. Eu estou com um caso lá agora no bairro, que é um reparo em um mata-burro. Fui informado que vai levar 40 dias para resolver o mata-burro lá. Bom, tudo bem, eu acho o prazo um absurdo, mas pelo menos seja feito. Eu dei uma sugestão, né? Não vou citar o nome aqui, porque não é um intuito de querer rebaixar ninguém, mas eu falei com um vereador uma vez sobre essa questão das demoras. O que acontece? Não sei se, por exemplo, o SAI vem e abre um buraco para ver um vazamento. Igual aqui perto da minha casa tem 2 buracos ali, vocês vão passar, vão ver. O que acontece? Aí muitas das vezes a Secretaria de Manutenção Urbana vem 2, 3 meses depois, ou, enfim. O que eu penso? Tinha que, igual assim, eu trabalhei em empresa privada, que tudo é sistematizado. O almoxerifado, ao mesmo tempo que fazia uma movimentação, o pessoal da compra, da administração, tudo sabia. O que eu penso? Eu acho que a prefeitura precisa sistematizar. Por exemplo, abrir um buraco, aí a outra secretaria já tinha que abrir uma ordem de serviço meio que automática, entendeu? A outra secretaria já tinha que ter uma ordem de serviço automática. Não precisava de ofício, de ninguém cobrar. Por exemplo, se tivesse uma ordem de serviço automático, as coisas melhorariam. Melhoraria para o funcionário público, enxugaria a máquina pública, porque muitas das vezes aquele buraco não é tampado, a chuva vem e vai abrindo mais, então vai ter que gastar mais material, né, mais tempo do profissional, do funcionário ali. Então, assim, eu penso assim, se sistematizar, né, as coisas, poxa, melhoram muito, tanto para o funcionário, como para nós cidadãos. Então, assim, eu já levei, né, só que são coisas que, não, igual a Dani falou, que muitas das vezes ela vai procurar, né, e tem coisa que não depende da gente. Às vezes, poxa, nós somos só. Às vezes, igual aqui no bairro falta 11, às vezes as pessoas tipo, eu falei, pô, gente, o que eu posso fazer é ligar, pegar o número de protocolo, que eu sou um cidadão comum, mas assim, não depende de mim, né? A gente tem nossas causas, nossas lutas, mas muita coisa não depende. Então, assim, eu penso na sistematização, fazer as coisas funcionarem sem precisar de tanta burocracia, entendeu? Esse tipo de coisa, ele acontece muito no serviço público, porque muitas vezes você coloca o seu amigo em um setor e não um profissional, entendeu? Quando você coloca um profissional no lugar certo, a coisa anda. Mas se eu coloco você, que é meu amigo, lá no carro, como é que eu vou te demitir? Entendeu? Sim. Aí fica lá você dando cabeçada, não sabe nada sobre o assunto, não sabe coordenar, não sabe ser líder a hora que tem que ser líder, não sabe ser chefe a hora que tem que ser chefe. Se for chefe, começar a mandar quem está em cima, chama para conversar. Sim. Entendeu? Então o cara fica com medo de perder aquele dinheirinho que ele ganha ali, né? Tem família e vai fazer a coisa, não me enche o saco não, entendeu?
Sim, Vai sim. tocando aí, não me enche o saco não. Outro dia eu tive que ouvir que tem um setor aí na prefeitura que está trabalhando com doações, cara. Cadê a lei orçamentária do município? Quanto foi designado para aquela pasta? Nós temos que saber, cara. Entendeu? Cadê os milhões da pasta? Tem que ter, pô. Eu fico vendo aí na página aí da transparência, Barra Mansa arrecada por mês aí de 35 a 45 milhões, pô. Entendeu? E o cara, quando é ruim de administrar, o que ele faz? Ao invés dele alocar os recursos em locais importantes, não, o que ele faz? Gasta de qualquer jeito e aí aumenta impostos. Por quê? Porque gasta de qualquer maneira. E não é assim, cara. O recurso público, ele tem que ser dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Entendeu? Lá os princípios. Não pode ser assim não, cara. Entendeu? Eu fico vendo aí, cara, o nosso povo, Ed, falta muita informação. E eu quero aqui aproveitar e fazer um apelo aí aos pastores. O desenvolvimento do nosso povo está na mão de vocês, porque é aí que o povo está. Você não vai falar de política partidária lá durante o culto, mas você tem uma salinha lá reservada que você pode instruir as pessoas, levar pessoas que saibam falar sobre a política, né? Ainda que não seja partidária, mas levar conhecimento para esse povo. Mostrar para o povo, né? Desculpa te cortar, mostrar para o povo como ele deve votar, como ele deve acompanhar a gestão pública municipal, estadual, federal, como ele deve acompanhar o trabalho dos vereadores. E aí você não tá fazendo política partidária, pô, mas está instruindo. Um dos papéis do pastor é conduzir, instruir. Então, tipo assim, se os líderes religiosos instruírem, né, as suas ovelhas, poxa, você imagina como que a sociedade vai ficar melhor, né? Porque instrui no templo religioso para que aquelas ovelhas, né, testemunhem a verdade na sociedade. Então, tipo assim, se fizerem dessa maneira, poxa, vai ser um avanço muito grande na sociedade, Barra Mansa. Exatamente. E tem que levar pessoas para fazerem palestras, levar conhecimento mesmo para o povo. Você vê o prejuízo que nós tivemos agora durante a pandemia. As crianças ficaram praticamente 2 anos sem aula. Isso é um prejuízo que nós nunca mais vamos recuperar isso aí. Inclusive... Entendeu? Inclusive, a minha página também recebeu ontem um pedido de ajuda de uma mãe desesperada que estão aí inaugurando creche para tudo quanto é lado e está faltando professor nas escolas. Então, o filho está entrando 7 horas, saindo 9 horas até hoje, desde quando começou as aulas, desde quando começou o ano letivo. Então, é um absurdo o que está acontecendo. O meu filho, ele tem TDA, né, que é o déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção. Ele tem uma dificuldade muito grande na escola. Ele repetiu o 4º ano, passou o 4º ano depois com muita dificuldade, não teve o 5º ano, não passou pelo 6º ano, porque 2020, pandemia, Barra Mansa foi o único município que não ofereceu aula online para os alunos, né? Então, 5º ano para ele não existiu. O 6º ano, que foi o ano passado, não tivemos aula com professores, foi só plataforma. Para quem tem esse problema que meu filho tem, dificulta muito. Barra Mansa não oferece ajuda nisso aí. Meu filho está fazendo o 7º ano sem ter noção do que ele está fazendo. O que foi para o colégio estadual foi para o 1º ano do ensino médio sem ter noção, porque ele não fez o 9º ano, entendeu? Ele não passou pelo 9º ano. E só em Barra Mansa aconteceu isso. Então, assim, não adianta, a página está lá, o Ed também é uma liderança que tem ajudado muito, o Capitão França. A gente tenta ajudar da maneira que a gente pode. A gente dá voz para o povo, através das nossas redes sociais, que tem um bom alcance e tudo. Só que se o povo não se posicionar também, né, não adianta. Não adianta, o povo tem que se posicionar. Tem muita gente que tem medo, tem gente que está passando a situação, está sofrendo, mas fala assim, não fala meu nome não, eu não quero aparecer. Então, o que acontece? O político tem a certeza que o povo tem medo.
Então eles agem, eles trabalham em cima do medo que o povo tem de falar, de denunciar. E o povo precisa saber, começar a entender que a cidade é nossa. A cidade não é do prefeito, ele não é prefeito, ele está prefeito. Ele vai passar e a cidade vai ficar. Eu costumo dizer que a gestão é passageira, né? As políticas públicas, a máquina pública é perene. Então, assim, a sociedade tem que entender isso, que não é o indivíduo pessoa ali. Ele está ali um tempo, mas ele vai sair, vai entrar outro. E a nossa atitude como sociedade tem que ser a mesma. Cobrar, fiscalizar, participar, reivindicar, porque eu costumo dizer que, Francis, acho que a sociedade não percebe isso. Eu vejo a maneira que muitas das vezes, quando o cidadão fala assim, eu quero agradecer ao vereador ter tampado o buraco da porta da minha casa, aí eu fico assim, gente, as pessoas parecem que tem hora que elas esquecem que paga IPTU. Isso mesmo. Esquece que paga água, taxa de iluminação, paga a taxa de paga a taxa de bombeiro, paga a taxa de tudo e qualquer tipo. Aí o que acontece? Eu fico pasmo de ver que muitas das vezes o cidadão acha que o serviço público é um favor e assim, um exame é um favor. Então, assim, esses tempos eu tive uma situação que a pessoa queria, você não pode me ajudar? Eu falei, vamos lá na Secretaria de Saúde. Mas, eu não sei se eu procuro o vereador. Não, é um direito seu. O que você tem que fazer? Se você quiser, eu até te acompanho na secretaria, mas é um direito seu de cidadão. Você não está pedindo favor para ninguém, é um direito seu. É um direito seu. Você não precisa pedir ninguém, é um direito seu. E a pessoa foi lá e conseguiu, porque chegou lá e demonstrou que ela sabia que era um direito. Então, assim, eu acho que muitas das vezes o cidadão passa por algumas situações que ele não entende que tudo que acontece no município é ele, vamos falar na gíria, ele que está bancando, entendeu? Sim, as pessoas têm às vezes mania, igual esse dia eu estava conversando, eu peguei um Uber e conversando com a Uber eu expus uma situação, até a situação do meu filho mesmo, está com dificuldade na escola, ele precisa de um acompanhamento profissional. Ela falou, por que você não procura o vereador tal? Eu falei, de jeito nenhum. Aí ela, mas aí, como é que você vai conseguir? Eu falei, se eu procurar um vereador por causa de um problema do qual eu tenho certeza absoluta que é direito meu e do meu filho, vai ser para cobrar ele. Por que que ele não fiscalizou? Por que que ele não fiscaliza? Agora, pedir favor para ele, um direito que é meu, jamais. Uma coisa que tem acontecido muito em Barra Mansa, a situação de crianças. A criança que não consegue vaga na escola, criança que não consegue fazer um exame de urgência, de emergência. As pessoas acham que tem que procurar ajuda com o vereador. O vereador vai lá e resolve uma situação que é direito da criança, está no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele fala, eu consegui para você. Só que quando eu chego no Conselho Tutelar, sabendo do meu direito, do meu filho, o Conselho Tutelar não existe só para punir pais por maus tratos. Muito cidadão não sabe e o vereador não vai explicar para ele. Porque o vereador, ele tem firmado seu mandato aqui em Barra Mansa em cima de favor, que é direito do cidadão. Então, aqui em Barra Mansa, né, Capitão França, é a política do quanto pior, melhor. Porque falta saúde, o povo vai pedir um favor para o vereador e ele acha que o vereador é bonzinho porque arrumou um exame, uma cirurgia. É algo parecido com o carro-pipa, lá no Nordeste. Isso. Entendeu? Lá não podia acabar o carro-pipa. Agora chegou a água lá, está acabando com a farra do carro-pipa. Então. Entendeu? E aqui está começando a farra do carro-pipa. Entendeu? E o povo não pode aceitar isso não. O povo tem que ir para a rua. Nós estamos aqui conversando sobre o evento, a marcha do dia 12. E o que nós estamos conversando aqui são demandas gerais, que você pode ir lá na praça, fazer essa marcha com a gente, e levar esses tipos de demanda para lá e falar no carro de som. Aqui a gente estava falando sobre audiências públicas. Eu, ano passado, dia 22 de março, participei de uma audiência pública. Você falou sobre a água. Aqui na comunidade tem faltado água com constância. Eu fiquei 9 dias aqui na minha casa sem cair água, na minha caixa d'água.
E aí eu ligando pro SAI, pegando protocolo, ligando pro SAI, pegando protocolo. Teve um dia que veio atender o caminhão-pipa aqui. E aí as pessoas de vez brigarem, assim, agentes políticos, seja mandatário ou não, de vez brigarem para, poxa, esse problema tem que acabar. Aí brigam para o nome, quem trouxe o carro, não, é muito pequeno o negócio, o carro-pipa. E eu falo para as pessoas, gente, o carro-pipa é um paliativo, que, poxa, é um paliativo, a gente paga pela água na torneira, pela água que passa pelo hidrômetro. O carro-pipa é um caso do emergencial, que não pode acontecer sempre. Mas aí eu fico vendo assim, meu Deus, as pessoas, a questão da manipulação da sociedade, as pessoas que, líderes comunitários, políticos, brigam, falam, não, eu que chamei o carro-pipa, o outro não foi eu. Aí só falta pegar um cabo de guerra ou sair na pancada para ver quem conseguiu o carro-pipa. Mas aí o que acontece? Aí fica, você vendo essa situação, você chega a pensar o quê? Por que está faltando água? Isso. A quem interessa o caos? Fica a pergunta, a quem interessa o caos? Um detalhe, eu solicitei ao SAI o contrato desses caminhões-pipas, o laudo da vigilância sanitária, para ver se essa água que está vindo para vocês aqui, para os outros, é uma água realmente potável. Eu acho que já passaram-se os 20 dias, viu, SAI? Ao chegar lá, quando chegar em casa, eu vou olhar o ofício. Não tem problema nenhum, tá? Não precisa cumprir a lei, não. Eu vou ver o que eu faço depois, tá bom? Então tem isso. A hora que der um problema, aí o cara vai falar, não foi eu não, foi o Ed, foi o fulano. Entendeu? Aí ninguém quer a responsabilidade. Depois de dar o problema, ninguém quer assumir. Quando está chegando a água aí, que ninguém sabe quais são as condições que essa água está chegando, porque no contrato tem que ter todo ali as exigências, por isso eu queria ver o contrato. Aí a hora que der um problema, o cara vai falar, não, eu não, foi o Ed, não, foi ele, foi ele. Aí fica jogando um pro outro, entendeu? Eu sou muito assim, França, eu sou muito do diálogo. Às vezes eu ligo para a pessoa do SAI, lá pro SAI, e pergunto, quer falar com o coordenador? Pô, o que está acontecendo e tal? Só que, assim, né, a gente, é uma coisa que eu tenho de reivindicar. Só que eu vejo muitas das vezes, o que acontece? A gente fala muito do povo, né, que o povo... Só que o povo, eu vejo uma sabotagem. Eu vejo uma sabotagem do povo. Vamos privar, ele não vai conseguir ter acesso ao serviço público, que ele, igual a Dani falou, há uma forçação de barra para ele ter que passar por outro caminho que não deveria passar. Sim. Muitas das vezes ele tem que passar por uma liderança que está fazendo uma campanha política, ele tem que passar por um vereador, de vez ele ter o acesso constitucional ao serviço, o direito constitucional dele, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu aqui no Getúlio Vargas, recentemente, os moradores chegaram a ficar 15 dias sem água. Uma seguidora da página postou no Facebook, foi dramático a postagem dela. Ela estava desesperada, 15 dias sem água. E aí eu entrei em contato, falei com ela, passa um abaixo-assinado, vamos denunciar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem canal para que a população denuncie a falta de abastecimento de água, porque é serviço essencial à vida humana. E depois de 15 dias, a pessoa postou agradecendo um vereador que veio aqui, depois de muita reclamação, ele sabia, mas deixou chegar ao extremo, veio aqui com a pessoa do SAI, ligou o registro, caiu água na torneira do povo. Aí o povo começou aquela postação de obrigado vereador, obrigado vereador. Então assim, é preciso que o povo tenha olhos de águia, comece a discernir, comece a perceber que em Barra Mansa se instalou a teoria do caos, como você falou. Teoria do caos. Né? Teoria do caos é essa, né, Dani? Quanto pior, melhor. A quem interessa o caos? Ele deixa a pessoa numa situação extrema, de desespero. Ela já cansou de protocolo, já cansou de onde tinha que ir, até ela ter que passar pelo vereador. Ed, você veja bem a situação que a gente enfrenta em Barra Mansa. Nós fomos lá no SAI, um grupo, fazer uma manifestação contra o aumento de 14,75 na tarifa da água. Aí a gente esperou lá o pessoal do conselho, né, que votou a favor. Aí me aparece lá, parece que é presidente da FAMBAN, né?
o Ademir Avelar. Aí você veja bem, ele é da FAMBAN. A FAMBAN representa quem? Das associações de moradores, né? Não pode ser, será que é? Sim. Não tem como. A FAMBAN tinha que estar representando as associações de moradores e, consequentemente, o povo da periferia. Sim. Né? Mas o cara votou a favor dos 14,75. Então ele não está representando o povo ali, né, da periferia. Porque é o que eu digo, cara, não adianta você estar em uma função e parecer que está, né? Aliás, está fingindo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que está representando o povo. Você tem que pelo menos parecer que está representando o povo. Mas não, a partir do momento que o cara vota 14,75 no aumento de uma tarifa d'água, está mostrando que não está representando. E não quis nem dar satisfação para o povo que estava na porta. Mas assim, infelizmente, a grande maioria dos membros do Conselho Deliberativo do SAI são secretários do prefeito, inclusive o presidente da FAMBAN. Então, fica desigual a luta ali, né? Acho que são, se eu não me engano, são 6 secretários do prefeito e só 3 que não são. Então a gente sabe que toda votação que tiver ali contra o povo vai perder. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é importante, tá? Presta atenção uma coisa. A administração aqui em Barra Mansa, eu vejo ela totalmente equivocada. Por quê? Você imagina bem, nós chegamos lá no posto de saúde do São Luís, aí eu procurei a escala de médicos. Aí tinha lá a escala de ginecologista e pediatra, né? Pediatra. O atendimento era 2 vezes por mês, 15 dias, nessas 2 especialidades. Sabe para quanto foi agora? 1 vez por mês. 10 fichas. Você sabe por quê? Porque está sendo aberto, né? Posto ali na Nova Esperança, né? Foi inaugurado o posto Nova Esperança. Aí qual é a forma de administrar que os caras estão usando? Bom, se o atendimento aqui é de 15 dias, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora de 30 em 30, porque você vai atender 15 lá e 15 aqui. Entendeu? De 15 dias aqui e de 15 lá. Ou seja, o atendimento que era ruim... Corrigindo. Se é de 15 em 15 vai atender em 2 lugares, vai virar de 30 em 30. Né? Exatamente, entendeu? Ele vai atender 15 lá, de 15 lá e 15 cá, vai dar um mês. Entendeu? Foi dividido o mês, 15 dias. Entendeu? Aí o que acontece? Quando ele está atendendo lá, aqui fica descoberto por 30 dias, né? Agora é 30 em 30, é isso aí. Então isso é equívoco. E agora, cara, isso veio, olha só, nada acontece por acaso. Eu fiz agora o curso de lei do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. Tá? Então o que acontece? Isso tudo que está sendo feito, por exemplo, vai fazer um posto de saúde lá em outro bairro. Isso tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias. Tem que estar previsto que, além dos custos com o prédio, com a obra, vai ter os custos também com o pessoal, vai ter que contratar médico e não tirar médico de outro posto e colocar lá, entendeu? E o programa, o programa Saúde da Família, quando ele começou, não sei se vocês se lembram, era um programa muito bom, né, Dani? Quando ele começou, assim, eu lembro que era um programa muito bom, tinha pesagem das crianças na casa, tinha um negócio que vinha, tinha um leite que vinha, tinha um acompanhamento feroz dos hipertensos, do diabético, a questão dos exames preventivos. Hoje a gente não vê, mas tinha um planejamento familiar excelente. Eu lembro que assim, foi o meu primeiro trabalho, eu acho que eu tinha 19 anos, fiz um processo seletivo, passei e entrei como agente. E aí eu falo com propriedade sobre isso, tinha assim, um acompanhamento muito bom, assim, as meninas iam para lá, tinham palestras, né,
tinha um planejamento familiar excelente, visita domiciliar, eu lembro assim que, poxa, era uma coisa muito bacana, que não demorava, era toda semana, eu acho que era até mais de uma vez na semana, mas eu tenho a certeza, eu tenho toda semana, e hoje a gente não vê dessa forma, né? Essa questão que acho, poxa, se o médico atende aqui, até a questão não só do médico ali, o clínico mesmo, às vezes ele atende 2 dias no lugar, vamos supor, aqui no posto X ele vai atender segunda e terça, no outro quarta e quinta, aí no outro só sexta, e aí ele deveria, porque o programa inicialmente era para o médico ficar eu lembro que era todos os dias, quando começou aqui no posto do bairro, era todos os dias, de segunda a sexta tinha médico. Sabe o que acontece? Era muito bacana. Sabe o que acontece com isso aí, por exemplo? Me foi apresentado o livro e tudo, então são 10 pessoas atendidas durante aquele dia. Você vê, de 30 em 30 dias, 10 fichas só. 10 fichas. O que acontece com isso que o pessoal tem que entender, o pessoal que fica indignado no Facebook, e que a gente espera que esteja dia 12, junto comigo lá no parque ali da cidade, a concentração, para a gente marchar. O que acontece com isso? Todo mundo fica mal atendido. Entendeu? Todo mundo fica mal atendido. Então, é por isso que eu digo a importância aí dos pastores. Tem que explicar isso para o povo. Que isso está errado. Entendeu? Que isso não é forma digna de se administrar uma cidade. Entendeu? Então, a gente conta com vocês lá na marcha, para mostrar até que ponto vocês estão de fato indignados. Porque na rede social bomba. Eu fico cansado de ler tanta mensagem lá, o povo reclamando. Parece que ninguém está satisfeito aqui na cidade. Não, você posta, uma pessoa posta... A não ser que esteja levando um salarinho por mês. A pessoa posta uma publicação sobre o que passou dentro do hospital público. A gente não tem hospital público, mas vamos falar hospital público. Dentro do hospital público aqui em Barra Mansa, a pessoa fez uma publicação, dá 500 comentários de todo mundo que passou uma situação ali dentro, que está sofrendo com a saúde em Barra Mansa, né? Você vê uma publicação sobre falta de abastecimento de água, aquilo bomba de comentário de pessoas sofrendo com falta de abastecimento de água. E assim vai, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, né? Então, Barra Mansa está sucumbindo. O próprio prefeito deu uma entrevista recentemente aos jornais, dizendo que Barra Mansa vai entrar em colapso até 2030 e que ele não vê a cidade, Barra Mansa, subsistir como cidade. Barra Mansa vai sumir do mapa. Eu vi isso aí. Então, nós vamos ficar esperando, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Então, fica aí, né, gente, o convite, dia 12, às 10 horas. 10h30 concentração, mas pode chegar mais cedo. Eu estarei lá cedo. Sim, quem quiser. Eu já estarei atuando para essa marcha a partir já das 6 horas da manhã. Entendeu? Já estarei fazendo um trabalho que eu não posso falar aqui, porque a contra-inteligência vai querer me atrapalhar, tá? Mas a partir de 6 horas eu já estarei atuando já para que a marcha seja realmente um sucesso, tá? Maravilha, maravilha. Pacífica, ordeira, o povo não precisa ter medo de participar, o povo tem que ter medo de não participar, porque uma cidade muda, não muda. Né? Eu gostei, como é que é? Uma cidade muda, bacana, não muda. Bacana. Então, gente, olha só, vou repetir o que o Francis falou já. Não é uma movimentação partidária, não é uma movimentação política, é um evento para dar voz para as comunidades, uma voz para o cidadão, chamar a atenção do poder público naquilo que você necessita. Então, os organizadores, com o objetivo que a população tenha vez e voz. Então, é muito importante que você participe, que você espalhe para os seus amigos. Igual ela falou, não é uma questão, não é bagunça, não é... Tem uns eventos por aí, Brasil afora, né, que o pessoal põe fogo em bandeiras, negócio assim, pneu queimado, tem nada disso não. Já foi entregue um ofício para a Guarda Municipal, tudo organizado. Polícia Militar, tudo. Todos os órgãos competentes que precisavam saber do evento já estão sabendo, então vai ser tudo ordenado,
tudo na base da reivindicação, do protesto, de dar voz realmente para as comunidades. Ô Ed, é importante eu falar para o pessoal aí o seguinte. No momento do evento, quando nós estivemos marchando e lá na praça, o pessoal fazendo lá os seus discursos, né, a apresentação lá das suas demandas, das suas reclamações, quaisquer ameaça de discussão ou de violência, por gentileza, me procurar rapidamente ou acionar a autoridade policial ou até mesmo a guarda que esteja mais próxima. Por quê? Porque ali já acaba tudo, já são tomadas as providências cabíveis e o evento fica realmente maravilhoso em prol do nosso povo aí, da periferia, que vem sofrendo demais, tá, com a forma de administrar a nossa cidade. França, obrigado, meu amigo. Obrigado por ter participado. Um prazer. Traga esse assunto tão importante que é esse evento do dia 12. Dani, obrigado, minha irmã. Gratidão, Obrigada tá? a você. Valeu, gente. Abração. Até dia 12, hein? Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Um abraço.